Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo aqueles profissionais e aquelas profissionais, discípulos e discípulas de Hipócrates que se destacam pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu zelo com a medicina. E hoje, em Cordel, vou apresentar o nosso convidado. A Medicina em Destaque hoje fica tranquilo com o seleto convidado e de requintado estilo. Os telespectadores também, os dos bastidores, gostarão de assisti-lo. Dr. Pádua é respeitado na arte da cirurgia, corta, abre e corrige logo após a anestesia, extirpa qualquer tumor. Se o paciente tem dor, ele declama poesia. É bom você estar aqui, falo com muita franqueza. Pádua, a sua visita foi-me uma grande surpresa, pois a informação que tinha, achei que você não vinha. Agradeço a gentileza. Entre todos os convidados, você é o mais frequente, não por ser meu conterrâneo ou por ser o mais competente, mas pela simplicidade, o que torna a nossa amizade cada dia mais crescente. Doutor Antônio de Pádua, cirurgião, é o nosso convidado de hoje. Na verdade, eu só tenho que aplaudir esse mote que você acabou de falar, mas para entrar na sua casa, eu peço sua licença. Se a cantiga não for boa, tenha santa paciência, porque às vezes a gente não faz aquilo que a gente pensa. Esse é o verso do nosso conterrâneo, quer dizer, que passou um tempo lá na Viçosa, o Nenê. Embora ele seja pernambucano, lá do interior de Pernambuco, passou algum tempo lá em Viçosa. É de Bom Conselho, né? Bom Conselho, com certeza. Quem falou desse estilo também foi Anselmo, da Engazeira, lá do Ceará, que tem mais uns motes parecidos com esses. Mas, Pádua, é um prazer. Não, mas na verdade a origem foi do Mané Nenê. Ah, tá. Maravilha. E o que é que faz esse grande profissional hoje? Ah, rapaz, hoje eu estou estudando o estômago de boi. Estômago de boi? De boi, é. Inclusive é mais difícil do que o estômago humano, né? Sei. O estômago humano só tem uma cavidade. Certo. Né? Enquanto que o estômago do boi tem 4 cavidades. E eu que estou agora, que passei no test drive do descanso, depois dessa pandemia, eu fui aprovado, né? Durante essa época que eu passei afastado de medicina, e com uma nota boa fui aprovado e resolvi fazer uma autoaposentadoria. Eu me autoaposentei e estou tomando conta lá de umas vaquinhas, de um boi, de um carneiro. Aí estou estudando estômago de boi. E quais são os quesitos ou os pré-requisitos para passar nesse teste drive? Você tem que passar 3 meses na praia, pescando e andando de barco e jet ski. Se você gostar desse lado dessas férias, aí você automaticamente envereda pela aposentadoria, né? Tem até um vídeo que eu vi nesses vídeos que a gente recebe do WhatsApp, a esposa perguntando para o esposo o que é ser feliz. Ele disse que ser feliz é você ter uma casa no interior, na beira de um rio, e ficar lá pescando, meio-dia pega o peixe, assa e vai comer, depois vai dormir e etc. Ele disse, o que é ser rico? Perguntou o que era ser pobre, é isso, né? E o que é ser rico? Ser rico é você acordar cedo, botar um terno, sair correndo, estressado, não dá para se despedir dos filhos, não cheira nem sequer a esposa, passa o dia trabalhando e durante 30 anos você trabalha com isso para depois você comprar uma casinha no interior para ir pescar, É o contrário, né? É o contrário. Nas histórias, né, que a gente vê as superações, as diferenças, né? Tem aquela história que o camarada falou, disse, sou rico, sou potentado, sou um homem do direito, onde ando imponho respeito e sempre fui considerado. Como um cantador honrado, desde o norte até o sul, até o barão de Traipu me daria
consciência. Ando cheio de esperança, eu sou melhor do que tu. Aí o outro falou assim, disse, eu sou o puxa-saco da mãe da minha tia. Sou um pé de pato, cascudo, amancebado. Sou a vara do cão, matar pecado, sou cadela, sofrendo de idofobia. Eu sou um malandreco formado em anarquia. Eu sou um pobre, miserável, sem dinheiro. Eu sou o tipo cachaceiro. Sou emboá, sou minhoca. Eu sou o sapo na toca, sou a baba do cururu e sou melhor do que tu. Zé de Almeida, poeta lá de Santana, fez nesse mesmo estilo, é um tanto quanto pejorativo uma palavra, mas eu vou mudar. Ele diz, já ando cambaleando, perdi até a vergonha, já andam até me chamando de fumador de maconha. Me juntei com a sem vergonha, levei ponta para chuchu, fui em Caruaru e outros em Maribondo, mas andando no redondo eu sou melhor do que tu. Eu sou melhor do que tu. Então, essas histórias do improviso, né? Tem um poeta perguntou assim a outro, a Ivanildo Villanova, onde é que se encontrava a alma de Lampião. Aí ele disse, sei aonde é a gota espessa, onde ele foi fulminado, qual o nome do soldado, para que você não esqueça, quem cortou sua cabeça com a marca do facão, quem fabricou o caixão, até quem tocou do sino, mas ninguém sabe o destino da alma de Lampião. Ei, Padre, mas você acha assim, Padre, que é tempo mesmo de parar essas coisas? Como foi? Você acha que é tempo mesmo de parar assim? Não, olha, na verdade... O teste passou, né? Eu passei nesse teste. Eu acho que a gente tem um limite na vida, né? Tudo na vida tem um limite. Então, hoje, eu me sinto com condições de trabalho na medicina, mas, Gerson, eu tenho 50 anos de medicina. Sei. São 50 anos dedicados dia e noite à medicina. Então, chegou o tempo que a gente gosta, a gente quer que viva e vai matando aos poucos. Sabe, é como diz o poeta, né? A gente quer que viva e vai matando aos poucos. Eu gostaria muito de continuar, mas acho também que tem um lado contrário, né? Você tem que deixar na hora que é hora, né? Então, isso é preciso você ter um raciocínio assim amplo para saber qual é a hora que você deve deixar. É verdade, o Pelé também soube a hora, né? Saiu no auge, etc. Até porque, às vezes, a pessoa fica susceptível a qualquer evento. E a vida é assim, né? Você pode ter um evento mal sucedido, adverso, né? Adverso, um efeito adverso, e dizer, olha, é porque já estava na hora de sair. Então, a gente antecipa essas coisas. Né? É muito difícil, mas é preciso saber a hora de sair. Eu não coloquei numa ordem, mas tem alguns colegas que mandaram uns vídeos para você. O Josiel, fique bem à vontade de colocar o primeiro, sem uma obediência à ordem, eles vão. Marcos Holanda, você conhece Marcos Holanda? Marcos é meu amigo e meu irmão. Fala, Gerson Delon, tudo bom? Satisfação estar passando por aqui. Parabenizar mais uma vez ao seu programa, de trazer tantas pessoas importantes e tantas entrevistas bacanas, e hoje não podia ser diferente, trazendo aí para nós pela segunda vez ou mais, eu sei que eu já assisti uma vez a entrevista por completo, do mestre Antônio de Pádua, esta figura pequena no tamanho, mas gigantesca em conhecimento, em habilidades técnicas. Tanto é que para mim, a referência na cirurgia videolaparoscópica nesse estado. E só para dizer que sou fã do Dr. Antônio Pádua e que a gente sente muito porque ele ter parado depois dessa pandemia, em vê-lo operando e estar aqui desfrutar da sua convivência no centro cirúrgico. Mestre Pádua, um abraço, um beijo deste aqui que te admira e o senhor sabe disso. Como fã,
com o seu amigo e um abraço ao Gerson. Olha aí. O Marco Holanda é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo fato dele ser um bom amigo, um bom colega, e além disso, o trabalho que ele veio desempenhando lá no sindicato, desempenhou no Sindicato dos Médicos, né? Mas o Marco, nós tivemos a oportunidade uma vez de, no início da cirurgia bariátrica, que nós fazíamos abrindo, né, os pacientes com 150, 180 quilos, e o Marco estava lá no centro cirúrgico e eu convidei-o para entrar na cirurgia, para me auxiliar na cirurgia que ele é um bom cirurgião. Mas o nosso paciente tinha um fígado muito grande, tinha uma esteatose hepática grande, né? Então, eu precisava, de qualquer maneira, de um campo cirúrgico para trabalhar. Agora, infelizmente, o Marcos era o meu auxiliar, e infelizmente para ele. E eu dei um afastador para ele segurar durante 4 horas. Nossa. Ele segurou esse afastador 4 horas com maestria, sabe? E nós conseguimos fazer a cirurgia, mas apesar dele ter um físico privilegiado, ele cansou na cirurgia, né? E eu acho que dessa vez para cá, desse tempo para cá, é quando ele me via no centro cirúrgico, acho que ele dizia, rapaz, não vou nessa não. Mas o Marco me ajudou bastante. Marco, muito obrigado por essa cirurgia, e desculpe eu ter feito você passar 4 horas segurando um afastador, que não é brincadeira. O poeta Gaudete Bandeira diz: o médico e o sacerdote semelhança se espalma, a semelhança se espalma, um tratando da matéria, outro tratando da alma, o primeiro da doença, o segundo com sua crença e a personalidade, numa mesma direção, oficialmente estão cuidando da humanidade. Então, eu queria botar esse verso aqui, essa estrofe do poeta Gaudete Bandeira, para, assim, dizer para você dessa sua despedida, assim, da atividade médica, você que tanto contribuiu, né, a ser pioneiro na cirurgia bariátrica aqui no estado de Alagoas e outras modalidades, fazer medicina no interior, que na outra entrevista você falava de como foi dolorosa, mas que trazia satisfação de fazer tanto. Em São Miguel dos Campos, salvo engano. São Miguel, nós passamos há quase 15 anos em São Miguel, né? Lá nós fazíamos tudo, né? Não era só cirurgia. Eu fui para ser cirurgião, mas eu terminei fazendo pediatria, ortopedia, geriatria, enfim, todo tipo de que você conhece como é medicina no interior. Tanto é que eu induzi meus colegas, inclusive, a acompanhar para nós começarmos a funcionar o hospital lá em São Miguel. O que era gastroenterologista passou a ser anestesista. O que era clínico passou a ser auxiliar de cirurgia. E com isso ele fez um curso de anestesia em Recife e outro aqui, e nós começamos a desenvolver o tratamento cirúrgico lá de determinadas patologias, grandes inclusive, e operávamos baço, cirurgias grandes, esplenectomia, e graças a isso, inclusive, existia na época aqui o Hope, o navio Hope, e os cirurgiões tiveram interesse em fazer esplenectomia, shunt esplenovenal, e foram para São Miguel. Foram nos ver operar lá em São Miguel, né? E gostaram da cirurgia, etc., e perguntaram se podia dar continuidade àquilo. Só que o problema, grande problema, era que o laboratório era administrado por uns técnicos que a gente improvisava lá. Eu, por exemplo, eu fazia os grupos sanguíneos, RH, e era muito interessante a gente fazer isso, né? E o Hope conseguiu um laboratório completo, inclusive com as técnicas de laboratório e uma chefe de laboratório que era uma maravilha, sabe? Ela sabia tudo de laboratório. Isso é muito bom. Inclusive para transfusões de sangue, né? Eu lembro bem que uma vez eu tinha dúvida assim, se o sangue era positivo ou negativo. Aí chamei um colega que trabalhava lá comigo, falei: rapaz, você tem dúvida, você pode me ajudar aqui para ver se isso é positivo ou negativo? Aí ele falou: esse é um positivo meio negativo, né? Então, a medicina no interior tem essas nuances, né? Essas coisas que
a gente que nos marca, né? Eu era obstetra lá, né? E a gente dava plantão, fazia plantão à noite em obstetrícia. E o anestesista também era plantonista em anestesia, em obstetrícia. E houve um chamado no interior, ele foi. Aí quando chegou lá, viu que era uma apresentação transversa e falou para a família que precisava operar. Precisava operar e que era um caso de cirurgia, que o menino estava atravessado. O camarada, o marido da mulher, disse: rapaz, você não vai levar a minha mulher, não. Disse: mas por quê? Disse: não, porque lá no hospital vão tirar a roupa dela, ela já vai perder 50% das coisas e fica... não dá certo não, não vai não. Aí ele disse: rapaz, mas eu vou levar. Ele era forte, destemido, né? Aí o marido da mulher disse: tá bem, você leva. Agora, se a gente der o puxo e o menino não nascer. Aí ele disse: puxo? Mas o que é puxo? Esse puxo a gente vai amarrar ela, uma corda aqui debaixo do subaco dela, sabe? E vai soltá-la 3 vezes aqui nessa gamela. Se o menino nascer, tudo bem. E se não nascer, o senhor leva para fazer a operação. Aí ele disse: rapaz, está tudo certo, mas o puxo você não dá. Aí foi aquela confusão, dá o puxo, não dá. Aí o enfermeiro, o motorista que estava assim de banda, disse: ô, seu fulano, com o marido da mulher, o senhor não está vendo a voz da ciência falando? Como é que você tem a coragem de dizer uma coisa dessa? Nós vamos levar a mulher. O camarada que era também forte. Aí pegaram a mulher. Repara a responsabilidade minha, eu lá no hospital. Aí chega esse colega nosso, Nilton, né? Que chamava Nilton Gomes, que faleceu por tempo. E disse: rapaz, eu estou trazendo aqui uma apresentação transversa para a gente operar. E fizemos a cirurgia lá à noite, eram as 2 horas da manhã. E o fato é que a paciente, na época, era aquela incisão mediana. Sei. A gente mesmo... cesárea mediana? Mediana, quanto maior, melhor. Melhor o campo, melhor o cirurgião também. Bons cirurgiões, grandes incisões na época, né? E nós fizemos a cirurgia alta, nós enfaixávamos a paciente, ela passava 3 dias com a faixa, sem distender o abdômen. Para respirar era um certo problema, né? E depois de 7 dias a gente depois que tirava os pontos, dava alta. E esse colega nosso disse: olha, dona, a senhora está bem, coisa e tal, agora a senhora tem que ter cuidado em casa, tem que ter o regime. Ele disse: mas regime de quê? Esse regime de comida e regime de marido. Aí ela ficou pensando assim, disse: como é o regime de marido? Ele disse: olha, são 6 meses de abstinência sexual, para não ter outra gravidez e não dar problema. Aí a mulher disse: tá certo. Foi embora. 3 meses depois chega o marido da mulher. No consultório com uma capa, sabe? Aqui no braço. E esse colega nosso disse: pronto, estou morto. Esse cara vem com espingarda aqui e vai me matar. Aí ele disse: o senhor é fulano? Eu disse: sim. O senhor está lembrado de mim? Ele falou: disse, rapaz, eu não me lembro de jeito não de você. Ele disse: não, eu sou o marido daquela. Ele disse: agora morri. Esse cara veio aqui. Aí ele disse: o que é que você lhe traz aqui? Ele já foi se prevenindo, né? O que é que lhe traz aqui? Ele disse: não, eu vim trazer esse pacote. Aí ele levantou a capa aqui, era um pacote de camarão. Vim trazer aqui esse pacote de camarão para o senhor. Agora vim pedir um favor. Esse negócio do regime que o senhor passou, vê se muda o regime para pelo menos 3 meses, que lá não tem essas outras coisas, só tem aquela mulher mesmo, sou um problema. Sabe? Se for possível, eu trago mais um pacotinho de camarão. Se for possível. Isso é medicina no interior, né? É que a gente lida muito e é uma grande escola o interior de medicina. Maravilha. Tem um outro vídeo aí que eu acho que, não sei a ordem, mas pode ficar à vontade. O professor José Maria. Isto é ele mesmo. Meu caro colega, compadre e amigo Antônio de Padre Medeiros de Carvalho, vejam que eu fui indo crescendo. Nós nos conhecemos há muito tempo, desde 1958, quando fomos alunos do então Colégio Diocesano, que hoje chama-se Colégio Marista. E seguimos a nossa convivência durante o curso de Medicina. Logicamente nos separamos profissionalmente depois da formatura, porém a nossa convivência persistiu. E durante todo esse tempo,
eu o conheci bastante para declarar que eu o considero um ser humano de primeira qualidade. Eu não conheço, padre, nenhuma manifestação de maldade, de malícia de sua parte. Mas tem outra coisa que eu gostaria de destacar: a sua intensa capacidade de realizar bem qualquer tarefa que você se proponha. Eu me recordo quando éramos estudantes e tenho saudade daqueles tempos que estudávamos juntos, eu, você, Antônio Carlos Paz Barreto, Zé Ivan Lessa, Guido Breda, Pedro Teixeira Duarte. E naquele tempo você se deixou fascinar pela endocrinologia. E se esse fascínio continuasse, nós teríamos hoje um bom endocrinologista. Mas, em contrapartida, temos um excelente cirurgião. De modo, padre, aqui nessa altura, eu o parabenizo pelo seu êxito profissional, parabenizo pela pessoa que você é, me parabenizo por ser o seu amigo e seu compadre, já que você é padrinho da minha filha mais velha. Um abraço. Imagine. Quebrou, Antônio? Rapaz, você é traiçoeiro, né? Mas veja bem, o Zé Maria, meu colega, amigo, sabe? Nós fizemos uma simbiose, ele falou naquela vez que trocamos a residência, né? Ele morava na casa do estudante e ele morava na casa do estudante e eu no Hospital Constança, né? E a minha mãe me visitou lá no Hospital Constança e soube que era hospital de doença infecciosa, né? Aí disse: meu amigo, meu filho, você não vai ficar aqui não. Por Nossa Senhora, saia daqui. Você vai pegar um tétano, vai pegar ela na cabeça dela, né, de mãe, de proteção. Aí eu falei: puxa vida, eu estou aqui há algum tempo, já estava aprendendo as coisas, gostando bastante lá do hospital. E quando eu conversando com o Zé Maria, ele disse: rapaz, eu vou para o Hospital Constança. Olha. Aí fizemos a troca, né? Hoje ele é esse excelente infectologista, médico de primeira qualidade, né? E que eu tenho a honra de ser, que ele falou também, de pertencer ao quadro de amigos. E, por sinal, nessa época que nós éramos, depois de formado, eu fui convidado, tive a honra de ser padrinho da primeira filha dele, como ele disse, da Luciana, né? E eu, um beijo para o Zé Maria, um beijo para o Luciano, e muito obrigado por vê-lo tão com saúde e com essa amizade toda. É verdade. O Zé Maria esteve aqui, quando ele falou, eu digo: rapaz, agora é para o senhor pago. Acho que vai ter aqui um troco, né, para ser dado. Então, isso é muito bom. É isso que o nosso programa se propõe, né, mostrar exatamente essas pessoas que formam uma constelação daqueles profissionais que fizeram e que fazem da sua vida esse hino sagrado, né, em defesa da população, dos doentes. O poeta Chudu, Manuel Chudu, ele diz: no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Mostrando que o doente, ele fica vulnerável, né? Ele fica carente. Fragilizado. Fica fragilizado, pode até numa linguagem, fica hipossuficiente, não tem capacidade, nem às vezes de raciocínio, de ter a sua autoestima. E quando chega o paciente, quando chega o médico, né, há um sorriso, né? Eu fui plantonista durante 15 anos lá no Hospital do Açúcar, e quando tem uma intercorrência, chamava, quando o médico chega, já modifica, né, o face daquele paciente, já pode até sorrir, mesmo diante da dor, ele já sente tudo isso. Mas é sobre isso que tem um outro vídeo e que mostra o Dr. Antônio de Pádua, acho que numa situação como paciente. Vê se coloca aí o Dr. Aldo. Meu amigo, Dr. Gerson Odilon, você hoje está tendo o privilégio de receber aí no seu programa Dr. Antônio de Pádua, um grande amigo, confrade da Academia Alagoana de Medicina, destaque na cirurgia geral de Alagoas do Brasil e também na cirurgia bariátrica. Dr. Pádua, eu queria lembrar uma situação que nós vivenciamos juntos. E foi uma situação que me causou muito susto, muito estresse emocional. Não sei se o senhor se recorda,
mas lá na década de 90, eu estava recém-chegado a Alagoas, estava operando na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, quando eu fui chamado com urgência para vê-lo. Naquela ocasião, o senhor tinha apresentado um quadro de acidente vascular cerebral e eu fiquei extremamente preocupado, fui correndo para vê-lo e felizmente, graças a Deus, o senhor estava bem, né? Foi vítima de um ataque isquêmico transitório e que teve uma evolução muito boa. Mas naquela noite eu fiquei extremamente preocupado, não consegui dormir. Às vezes as pessoas pensam que só o paciente sofre, mas o médico sofre também. Mas me fale sobre esse momento. Eu estava atendendo, isso foi década de 90 realmente. Lá se vão 30 anos, né? Quase. A gente fala 30 anos como se fosse 30 meses, mas eu tive uma cefaleia, estava atendendo lá os pacientes, tive de repente uma cefaleia e uma dormência, uma hemiplegia. Fiquei meio, vamos dizer, um lado todo dormente, lado esquerdo. E de repente me levaram lá para o hospital e chamaram de dizer, tem um médico novo aí que é muito bom e entende dessas coisas, né? Fui, para minha sorte, para minha felicidade, foi o Aldo que me atendeu, né? E tanto é que o remédio dele foi tão eficiente que já se passaram 30 anos e eu só tenho a agradecer aquela urgência e pedir desculpa pelo fato dele ter deixado nessa situação de insônia por essa noite. Muito obrigado, Aldo, pelo atendimento de 30 anos atrás. Então, você sempre surpreendendo, Pablo, assim, pedindo até desculpa ao paciente, ao médico que lhe atendeu naquela noite, como se você não passasse noites indormidas, né, no leito junto a um paciente, né? Essa é a missão, né? É a missão sacerdotal do médico. Embora hoje esteja um pouco diferente já essa medicina, né? E tem até a tom jocoso, assim, o tipo do médico anacrônico, né? Que se fala que o paciente foi na consulta com o médico, foi a consulta, e o médico fez o exame completo, né? Examinou a cabeça, os olhos, viu se tinha icterícia, viu o pulso, auscultou o coração, respira, fala 33 e respira para cima, e coisa, membro inferior, marcha, se tinha fígado palpável. Enfim, ele passou 40 minutos examinando esse paciente, né? E falou para o doente, rapaz, graças a Deus você não tem nada, você está bem, não tem problema nenhum. Sabe? Aí o paciente falou, disse, doutor, eu quero dizer ao senhor que eu vim aqui para que o senhor pedisse uma tomografia computadorizada para mim. Então, o tipo, hoje está um pouquinho diferente, né? O paciente vai lá no Google, vê os exames que são necessários e esse paciente pediu, depois desse exame todo que o médico fez, um exame completo, uma anamnese completa, ele disse, não, eu vim aqui para pedir que o senhor pedisse uma tomografia computadorizada. Não, né? Sabe nem a quantidade de radiação que vai levar e quanto os rins vão sofrer com relação a isso. Perfeito, professor Pádua, mas temos outros vídeos aí. Eu acho, um amigo seu, né, lá de Santa Casa também. Eu queria, nesse momento, em que tenho a oportunidade de saudar meu ilustre colega Gerson Odilon, que leva aos lares alagoanos regularmente esse programa tão importante da televisão alagoana, que proporciona à comunidade alagoana o conhecimento de uma parte relevante da medicina alagoana e daqueles que fazem a medicina alagoana, como é o caso
do ilustre convidado de hoje, o eminente doutor Antônio de Pádua, que é também, para nosso prazer, nosso colega da Academia Alagoana de Medicina e da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde o doutor Antônio de Pádua tem, entre outros méritos, ter sido pioneiro, né, da cirurgia bariátrica, esse procedimento médico que transforma a vida de tantas pessoas. Olha aí. Você está me deixando emocionado, né? O Marco Davi, além de ser o grande médico que é, né, um grande amigo, outro tempo eu tive novamente, né, um problemazinho, tive que ficar no hospital e ele me visitava diariamente, sabe? E ao Marco eu devo grandes favores, né? Além dessa visita, né? Ele é um grande amigo meu e eu respeito muito, por dois aspectos, né? Além de ser médico, ele é também um famosíssimo escritor, né? Os artigos dele, eu sou fã dos artigos dele, né? De modo que a Gazeta de domingo é o meu ritual de leitura, pelo fato de ver os artigos que ele escreve, que na verdade me impressiona bastante. Isso é bom, né? E eu acho que o pessoal da academia hoje tem presente aqui, né? O José Maria, Academia de Medicina. O Aldo, o professor Marcos Davi também, que é essa referência. Eu acho que o programa se propõe a isso, a mostrar conhecimentos, curiosidades, mas também eu, como telespectador, sendo um acadêmico, eu tenho muito a aprender no programa como este, tendo como essa referência desse amor, desse zelo, né, à medicina. Uma coisa que a gente sente falta hoje é que o ensino médico às vezes deixa a desejar, porque o aluno às vezes não tem um ícone para se espelhar, sabe? A medicina às vezes é virtual, você não tem um ícone para você ter como espelho, né? Então, é interessante que a academia, no caso, né, inclusive vai fazer um site, a Academia de Medicina, nós vamos lançar um site, sabe, justamente sobre isso, para que, com acesso para os estudantes, para que eles tenham, vamos dizer, conhecimento do que é que está, na verdade, se passando, tanto na medicina como em outros aspectos, né? Mas você está com o espírito hoje poeta, né? E está querendo judiar comigo, né? Toda a comunidade alagoana, o próximo vídeo que a gente vai colocar, eu vou pedir logo que coloque o prata dessa casa, um colega, um amigo, dileto amigo, a quem nós estou devendo ainda uma partilha em uma mesa com os petiscos, né? E contando muitas histórias e histórias. Ele faz um vídeo por conta de uma circunstância que aconteceu. Então toda a comunidade alagoana sente que no final de 2000 anos, né, depois de Cristo, sem contar que nós não amadurecemos até, né, acontece uma cena como esta. Coloque primeiro o vídeo do fato em si. Estamos aqui em um supermercado no bairro de Acitinho, o qual foi alvo de denúncias feitas por um cidadão. Fizemos uma fiscalização na manhã de hoje, em conjunto com a Vigilância Sanitária, e mais de 700 quilos de alimentos foram apreendidos. Alimentos esses que estavam impróprios para o consumo humano, alimentos estragados, alimentos vencidos, inclusive no ano de 2021. Vocês entenderem, essa carne aqui que está em péssimo estado de conservação, verdadeiro langanho, resto, muito sebo, muita gordura, se transforma nessa carne moída aqui, totalmente imprópria para o consumo. Dá para ver que tem muito mais gordura, muito mais sebo do que carne, efetivamente. Isso causa um mal muito grande às pessoas que consomem esse produto. Olha só, todo esse material foi encaminhado para o aterro sanitário para descarte e os proprietários do estabelecimento foram orientados a respeitar os direitos
do consumidor que já está pagando caro para levar comida para a sua mesa. A gente segue com o trabalho de fiscalização e é importante que a população colabore ao identificar qualquer situação de irregularidade, denuncie aos órgãos de controle da prefeitura para que a gente tenha a melhor qualidade de vida para todos em Maceió. Meu Deus, Não é? quanto horror perante os céus, não é? A gente, até na condição de cristão, na condição de cidadão, de usuário, a gente pede até perdão à população por essas pessoas que são cruéis com a vida, né, que não respeitam, que fazem essas coisas de uma maneira incorreta, ilícita, né? Isso não é certo, uma coisa dessa, isso não cabe. Na verdade... Né? Já não bastam as pandemias, já não bastam as guerras, ainda mais você ficar vulnerável a uma situação como esta de ter que ingerir proteínas deterioradas, né? Carnes em situação pútridas, alguns insetos também, né? Como é que você vê, professor Pádua? Vamos colocar logo a pergunta do Viderlan, esse amigo. Um abraço, doutor Gerson Odilon. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite também para a reprise do programa Medicina em Destaque. A pergunta que faço é a seguinte: quando o alimento ele não tem uma boa condição para consumo humano, como agir? Como a medicina se posiciona e cientificamente como pode ser explicado uma situação como essa? E nós acompanhamos uma fiscalização da Secretaria Municipal de Convívio Social e a Vigilância Sanitária em um grande supermercado aqui de Maceió, onde terminou com a apreensão de mais de 700 quilos de carne estragada, doutor. Eu acho até que está fugindo o bom senso, aí não existe, né? Bom senso. Porque um material desse predispõe a determinadas infecções como salmonelose, shigellose, e muitas vezes pode ser até fatal, né? Se você ingere uma carne ou um alimento desse tipo, você consequentemente vai ter uma infecção sem dúvida nenhuma, né? Infecção intestinal que pode ser inclusive fatal, né? Pode ser uma salmonelose, uma shigellose, uma doença séria, né? Então, a gente fica apelando para que as autoridades competentes tenham uma responsabilidade sobre esse quadro, né? Isso é uma coisa que não pode, inclusive, se repetir e a gente vê no dia a dia, né? Essas coisas. Apesar daqui não ter guerra, você imagina se aqui tivesse qualquer coisa de guerra. A gente difícil. Também parabeniza, como o Viderlan no programa dele parabenizou toda a equipe da fiscalização, né, do pessoal, dos agentes sanitários que foram até o local. E, obviamente, isso acontece mediante uma denúncia. Parabenizar aquele cidadão que teve coragem de denunciar a sua cidadania em fazer essa denúncia. E que o professor Tiago Prado é quem vai, o secretário, né, de fiscalização, né, o secretário de fiscalização, Tiago Prado, vai dar o andamento dentro do processo legal, né, para que medidas sejam tomadas. Então, parabéns ao professor Tiago Prado, o secretário, para que faça valer aquilo, o papel a que ele disse um sim ao assumir tamanha responsabilidade como titular de uma secretaria que busca essa fiscalização. Eu acho até que muitas vezes acontecem esses casos porque o pessoal não acredita que existem as microbactérias, sabe? Só acredita que em bicho assim de barata, besouro para cima, né? E a ignorância às vezes é resultado dessas coisas, né? Não é só a ignorância, vamos dizer, no conhecimento, né? Mas tem gente que tem aquela história do cidadão que matou a mulher porque não sabia ler, que você falou outro dia, né? Que o Zé da Luz retrata numa poesia que é Confissão de Caboclo. Hoje não, eu já ia pedir, mas a gente aproveita essa oportunidade e diz assim. Não, mas se eu ficar no meio do caminho... Não tem problema, o telespectador vai... Porque é grande, realmente. É um poema, né, desse paraibano Zé da Luz, né, que o casal
teve um desentendimento ou teve um problema e o marido não sabia ler e cometeu um absurdo que eu vou dizer para a gente chegar a uma conclusão. Então, para isso é preciso que tenha o ouvinte, né? Que você é o meu ouvinte, então você vai fazer o papel, você vai fazer aí os trejeitos de doutor, do doutor. Ele fala assim: seu doutor, sou criminoso de morte e estou aqui para me entregar. Você fique sabendo que quando a mulher traz a sorte de atraiçoar um esposo, só presta para se matar. Nunca pensei, seu doutor, que a mão negra do destino mergulhasse a minha mão no sangue dos assassinos. Vou lhe pedir um favor. Antes de vossa mercê me botar daqui para fora, a licença do doutor para eu lhe contar a minha história. Senhor doutor delegado, diga a vossa senhoria que até ontem fui casado com uma mulher que em vida se chamou Rosa Maria. Faz 10 meses que se casemos, faz 8 que fomos noivos e faz 7 que se gostemos. Nós casemos, nós vivíamos como os pobres, é verdade, mas a gente se sentia rico de felicidade. E para a banda que nós morava, no lugar Xandacutia, lá também morava um cara chamado Chico Faria. Esse cara antigamente tinha gostado de Rosa, chegaram até a ser noivo, mas não fizeram a entrosa do casamento para o modo Manuel Ureia de Bode, que era padrinho de Maria, ter desmanchado essa prosa. Então o Chico Faria, em conversa às vezes, dizia que ainda me dava fim para se casar com Maria. Disso eu sabia, mas nunca dei importância. Eu tinha tanta confiança na mulher que eu amava, ou mais melhor, que eu adorava com toda a minha substância. A mulher, por sua vez, nunca me deu o cabimento de eu pensar que ela um dia fizesse um farcejamento. Mas, seu doutor, tome tento, no resto da minha história, que o ruim chegou agora. Se não me falha a memória, já faz assim uns 3 meses que o cabo Chico Faria, quase sempre mais das vezes, as visitava o meu rancho. Por ali desconfiado, como quem quer ou não quer, eu fui vendo que o marvado tentava a minha mulher. Ou tentação ou engano, eu fui vendo as coisas feias. E por derradeiro eu andava com a mosca atrás da orelha. Abaixadinho escondido, prendia a suspiração, abri os olhos e os ouvidos para melhor ver e ouvir qual era a sua intenção. O cabo, por sua vez, não dançava, seu doutor. De vez em quando me olhava com olhar de traidor. E à meia-noite, mais ou menos, se despedindo do povo, ele disse adeus, que eu já vou. E quando ele se retirou, eu também me retirei. Atrás dele, sim, senhor. Noite escura que nem breu. Nem eu avistava o cabra, nem o cabra avistava eu. Abaixadinho, escondido, segurei a suspiração, abri os olhos e o ouvido para ver a sua intenção. E o cabo olhando para trás, do mesmo jeito que faz um ladrão para ver alguém, não tendo visto ninguém, na minha porta bateu. Então-se uma voz lá de dentro, bem baixinha, respondeu. Ele então-se cá de fora, quem está batendo sou eu. Quando minhas oiças ouviu as palavras que Maria dizia para o desgraçado, eu fiquei amalucado, fiquei quase como um louco, ou mais melhor, como um caboclo quando está cheio de espírito. E não sabe que nem um cabrito, eu estava nos pés do cabra. E sem querer dei um grito miserável e arrastei a faca na cintura. Mas o cabra teve sorte. Nessa hora, os homens fogem da sepultura. Saiu o cabra doutor, tão avexado que deixou a carta cair no chão. Eu dei de garra no papel, o portador da traição, e machuquei nas minhas mãos a honra, doutor, a honra daquela farsa mulher. E depois entrei para casa para me vingar da mulher. Maria estava rezando, orando com as mãos postas, como quem faz oração, e olhando para eu pedia pelo cálice, pela hóstia, por Jesus crucificado, pelo amor que eu lhe amava, que não fizesse isso não. Eu estava, doutor, eu estava cego de raiva e paixão. E sem dizer uma palavra, agarrei nas suas mãos, levantei ela para riba
e enfiei até o cabo do ferro da Parnaíba por riba do coração. Salvei a honra, doutor, salvei a honra, pois não. Mas antes de vossa mercê me botar lá para a prisão, me lê aqui essa carta para eu saber como Maria preparava a traição. A carta. Chã da Cutia, seu Chico Faria. Só lhe faço essa carta para o senhor ficar sabendo que eu não sou a mulher que o senhor está entendendo. Se o senhor é atrevido, encontrou a mulher forte. O nome de meu marido eu honro até minha morte. Sou de vossa senhoria, sou a criada Maria. Doutor, o senhor não leu essa carta? O senhor está me iludindo? Sou 2 vezes criminoso, que miséria, seu doutor, que crime não sabe ler. Isso aí. Meu Deus, eu chorei, viu, professor? Essa é a arte, né? Ao tempo em que a gente agradece aos nossos pais, que viveram em épocas em que não era fácil ter um filho, né? Formar um filho, né? E os nossos tiveram essa iniciativa de nos trazer à cidade e nos oferecer esse mundo das letras e do conhecimento, né? Como Khalil Gibran diz, a vida começa no clarão das letras. Isso é tão bonito. Imagina um criminoso que comete um delito pelo simples fato de não saber se quer ler aquela carta. Não tenho mais vídeos, mas lhe vale aqui uma pergunta, professor Pádua. Sei que diz que está a hora de sair, de deixar, né, de viver outros ares, principalmente o lar domiciliar, né, o aconchego dos filhos, dos netos, da esposa. A medicina é uma namorada, né, que viveu 50 anos com ela. Hoje, se tivesse de dizer alguma coisa a ela, o que dirias? Rapaz, Gerson, é uma pergunta que me deixa emocionado, sabe? Porque é como se você vivera 50 anos com a esposa e de repente chegar aquele momento de deixar de... Morreu, né? É uma morte, né? Eu acho que, mas na verdade, apesar da gente ter essa caminhada cheia de altos e baixos, sempre ao doente que a gente deve a honra de fazer o bem. Eu acho que o doente é o mais, vamos dizer, é o responsável por essa caminhada, né? Porque a ele é que nós devemos a honra de ter feito o bem. Então eu faria tudo de novo. Eu voltaria no tempo, sabe? Voltaria no tempo que eu fiz meu vestibular e faria tudo, e me casava com a medicina de novo, né? Eu fazia teria esse matrimônio, né? Então eu diria que, apesar da gente ter deixado a medicina, fica uma saudade, né? Uma saudade que só Deus é que pode reparar essa falta. Mas a vida é assim, né? A gente tem que se conformar com as passagens, né? As atividades. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar, depois chega a época do futebol, depois a época de estudar, depois a época de trabalhar e depois a época de deixar, né? Como diz São Paulo, né? Há tempo tanto, né? Diz Eclesiastes. Combati o bom combate, né? Ganhei a corrida. E viver a fé. E viver a fé. Agradecemos ao Pádua por aceitar a entrevista para falar de medicina, mostrar que é repentista. A mesma foi prazerosa, 2 amigos da Viçosa seguindo na mesma pista. Receba o meu abraço numa alegria sem fim e o agradecimento ao terminar, digo assim: Pádua, o Pádua é de primeira, é semelhante à madeira que não se curva ao cupim. Ao cupim. Muito bem. Agradecemos ao Viderlan, ao Marcos Davi, Marcos Holanda, ao Aldo Calaça, ao Zé Maria, a todos que participaram aqui
desse momento, né? Dessa hora tão agradável para nós, e toda a equipe técnica, e suas palavras finais, Paulo. Finalmente, eu que tenho a agradecer, né? Eu agradeço a sua deferência toda especial, né? Por mais esse convite que você fez, aos amigos que aqui estiveram, né, conosco, os elogios, né, que nós recebemos. Eu não mereço, na verdade, essa deferência especial, mas digo a você, Gerson, que estou sempre à sua disposição, sabe? Não somente para vir aqui no programa, mas na vida, né? O que você precisar, nós estamos juntos, e sempre torcendo pelo seu sucesso, e tenho certeza que esse sucesso cada vez mais vai se repetir. E sempre a poesia, que quase para mim é um salmo, que diz o poeta João Furiba, que por você eu faço tudo, preparo casa jardim, e se um dia ele vê na milha da arma de um cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Um abraço a vocês, telespectadores, ao Pádua e a todos que participaram, e fiquem certos que na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, porque Deus irá permitir tudo isso. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.